Meus caros, bom dia então a todos. Sou o Sérgio Vidal, sou eu que vou estar hoje então com vocês aí nessa próxima hora, falando sobre Science Direct, eh, e outras tantas ferramentas. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre muita coisa dentro de uma programação especial, que é o nosso seminário para autores e introdução à publicação científica. Então, eu vou ficar com vocês. Junto comigo está a Aline, que é a nossa analista de treinamentos, muitos conhecem a Aline. A Aline está junto comigo na resposta das dúvidas, dos comentários de vocês, tá? Eu vou pedir para qualquer comentário que vocês tenham, vocês ingressem através da ferramenta Perguntas e Respostas, tá? É mais fácil para a gente acompanhar, às vezes no chat a gente vê também, mas fica um pouco mais corrido. Então, a gente pede que essas dúvidas sejam ingressadas através da ferramenta Perguntas e Respostas, tá? E desde já eu dou as boas-vindas para todos de todo o Brasil, né? Para a Cristina, que está aqui com a gente, da Federal do Rio de Janeiro, para a Sônia, lá do Instituto Federal do Piauí, o Isaac, que está participando com a gente lá de Fortaleza, enfim, tem gente do Brasil inteiro, a gente sabe disso, e até de fora do Brasil, né? Bom, eu já estou compartilhando minha tela com vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Digam para a gente aí no chat. Ótimo, ótimo, então. Então, sendo assim, seguimos. Bom, para começar a falar de publicação acadêmica, né, de publicação científica, dos caminhos da publicação científica, a gente vai começar lá na origem da publicação científica. Então, o que a gente tem registrado de origem de publicação científica remonta lá ao ano de 1665, quando foi a publicação da primeira conhecida revista científica, que na verdade, era a reunião das atas da Royal Society. Essas atas foram juntadas, né, começaram a ser juntadas porque alguém pensou, teve a brilhante ideia de que esses registros deveriam ficar para a posteridade. Então, tratavam-se de temas importantes naquelas reuniões. E esses temas acabaram sendo perdidos. Então, pensaram, não, a gente tem que registrar isso. O registro e o arquivamento daquelas atas foi exatamente o primeiro requisito, né, hoje conhecido entre os requisitos de uma publicação científica, aplicado àquelas atas das reuniões da Royal Society. Então, essas atas juntas começaram a mostrar os 3 requisitos conhecidos de uma publicação científica, não conhecidos, mas vamos dizer assim, considerados essenciais, que é o registro e o arquivamento, é a disseminação e a revisão por pares. Vejam, já naquela época, em 1665, já se falava em revisão por pares, né? Era então, essa revisão era feita por alguns membros da própria sociedade que, ao final das reuniões, revisavam essas atas. Uma coisa que é tão importante hoje em dia, né? Já em 1665 já era considerado. Bem, e além disso, a gente está aqui para falar também da questão da necessidade da publicação, né? Então, gente, vejam, os trabalhos científicos, os artigos científicos são feitos com grande afinco, né? Pelos pesquisadores, é um grande trabalho, ninguém duvida disso. Só que o objetivo desse trabalho é o quê? Contribuir com o desenvolvimento da sociedade, contribuir com problemas que atingem e que afligem a nossa sociedade. Para que isso realmente atinja esse objetivo, ou seja, para que esses trabalhos atinjam esse objetivo, eles têm que se tornar conhecidos, e eles se tornam conhecidos através da publicação, não é isso? Então, o objetivo do pesquisador, no momento que ele termina a pesquisa dele, é publicar aquela pesquisa, publicar numa revista científica que esteja atualmente, né, que esteja inserido numa base de dados, para que o conhecimento que ele descobriu, para que a ciência que ele descobriu esteja disponível para o mundo inteiro, né? Então, hoje em dia, ainda existe um certo tabu ao redor desse processo de publicação, e hoje a gente está aqui para tentar desmistificar alguns ou muitos desses pontos.
né? Bom, eu trouxe para vocês também um retrato, né, da publicação científica no Brasil, fiz um recorte aí de 2017 a 2019, então esse é um dado que alegra a gente, porque a gente vê que a publicação científica brasileira, ela segue crescendo não somente em número de publicações, mas também em quantidade de autores, né? Então, a gente vê que a ciência está sendo feita no Brasil, a gente ainda sabe e reconhece que tem um longo caminho para percorrer, mas eu diria que a gente está no caminho, né? E eu sempre gosto de ressaltar, quando eu mostro esse quadro, a importância do portal de periódicos da CAPES nesse processo, né? A CAPES, o portal que está fazendo 20 anos, nesse ano de 2020, né? E que disponibiliza aquela grande quantidade de conteúdo que vocês conhecem de maneira gratuita aos pesquisadores brasileiros, né? Então, é realmente uma iniciativa que merece todas as nossas homenagens. Bom, vamos falar então da nossa agenda de hoje. Eu vou falar com vocês um pouquinho do processo editorial, do que é o processo editorial, tá? Saindo disso, a gente vai conhecer passo a passo, de uma maneira bem tranquila, as etapas que compõem aí essa estrutura macro de desenvolvimento de um manuscrito. Então, eu vou falar desde pontos que vocês precisam conhecer antes de escrever, até lá o momento de vocês estarem preparados para as perguntas que podem vir dos revisores dos seus artigos, tá? E depois disso tudo pronto, a gente vai falar um pouquinho sobre a submissão, né? Como é que eu faço para mandar isso para a revista? Então, fiz isso tudo, preparei todo o meu trabalho, eu preciso agora mandar isso para a revista. A gente vai abordar isso também. Bom, falando um pouquinho então de processo editorial, o processo editorial justamente é tudo o que acontece desde o momento que o artigo de vocês chega até a revista, até o momento que ele é publicado, tá? Então, eu vou destacar duas figuras principais. Na verdade, uma figura principal, que é o editor. Então, o editor da revista, dentro do processo editorial, é a figura mais importante. Ele é o responsável pela qualidade técnica, ele assessora na estratégia de direção da revista. Muitas vezes, esse editor, ele é auxiliado por um conselho, né, por um board de editores, e aí, no caso desse conselho, vai existir um editor-chefe, e muitas vezes não, isso vai depender do tamanho da revista, da estrutura da revista. Mas o fato é que essa pessoa é a pessoa responsável pela direção que a revista segue, tá? Um pouquinho mais à frente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão de objetivos da revista, de escopo e tudo, mas eu queria dizer para vocês isso. O editor é a pessoa mais importante. É dele a palavra inicial no momento de receber o artigo de vocês. Então, é dele a palavra inicial, se aquele artigo segue para revisão ou não, e é dele também a palavra final, se o artigo é aceito para publicação ou não, tá? Bem, em geral, os editores são pessoas respeitadas no meio acadêmico, são professores de grandes universidades, são pesquisadores também. Claro, não poderia ser diferente, são pessoas que estão envolvidas na ciência, né, no mundo da ciência de uma maneira geral. E o segundo ponto mais importante, a segunda figura mais importante, não é uma pessoa, e sim o próprio processo de peer review, que está inserido dentro do processo editorial. Então, a gente vai falar muito de peer review daqui para frente, tá? Mas o que eu queria que vocês guardassem é que peer review é a garantia de qualidade do trabalho publicado pela revista, tá? É a garantia de que os trabalhos publicados por aquela revista são realmente trabalhos de ciência 100% confiável, que trazem que trazem novidades, né, descobertas novas, que foram desenvolvidas de uma maneira ética, que foram desenvolvidas de uma maneira segura, né, e, portanto, podem ser utilizadas e devem ser lidas por outros investigadores, outros pesquisadores do mundo inteiro, tá? E o segundo ponto da revisão por pares que eu quero que vocês guardem também é que os revisores não são monstros, tá? Os revisores são
pesquisadores como vocês, os revisores são cientistas como vocês, que estão ali para ajudar, para contribuir com o trabalho de vocês. Bem, e falando de processo de revisão por pares, eu mostro para vocês aí alguns modos de revisão por pares, alguns modelos, né? Então, o modelo single blind, que é o modelo mais utilizado atualmente, né? Então, é um modelo no qual os autores não sabem quem são os revisores não sabem quem são os autores, tá? O modelo double blind, triple blind e o modelo open. Então, a gente vê uma escala aí, né? Já no modelo double blind, nem os autores sabem quem são os revisores e nem os revisores sabem quem são os autores. No modelo triple blind, entra aí a figura do editor, né? Do nosso editor lá, aquela figura principal, que também não sabe quem são os autores. Ok? Então, vocês vejam que ele tem uma escala que vai subindo desde o single até o triple, né? E tem o modelo open também, que é um modelo de revisão por pares, mas é um modelo aberto, né? Por isso se chama open. Então, é um modelo no qual os autores sabem quem são os revisores e também os revisores sabem quem são os autores. Mais uma vez, o modelo mais utilizado hoje em dia, inclusive nas nossas revistas, nas revistas da Elsevier, é o modelo single blind. Entretanto, todas as revistas Elsevier têm revisão por pares. Tá? Então, isso aí, a revisão por pares, gente, vocês têm que encarar como uma estrela do norte, né? Aquela estrela guia lá, que está sempre guiando vocês. No sentido de que, no momento de vocês forem buscar uma revista para publicar o artigo de vocês, é fundamental que vocês busquem uma revista que tenha revisão por pares, né? Porque é a garantia também para o trabalho de vocês. Vejam, eu coloquei alguns pontos aí mais relevantes nesse processo de revisão por pares. Então, a proteção ao trabalho do autor, a ajuda na melhora da qualidade dos artigos, né? Vejam, se vocês encararem os revisores da forma como eu disse para vocês, ou seja, como parceiros, como pessoas que estão ali para colaborar, muitas vezes vão vir sugestões desses revisores, tá? Que vão aprimorar, que vão melhorar o trabalho de vocês. Tá? Esse processo garante também a confiabilidade do trabalho de vocês perante outros pesquisadores, né? Já que, da mesma forma que os pesquisadores, no momento de publicar, buscam revistas com revisão por pares, no momento de ler também, é claro que eles vão buscar revistas que tenham revisão por pares, né? Esse processo, ele é intermediado pelo editor. Então, a gente vai ver, já eu vou mostrar para vocês um fluxograma de como funciona isso, mas, de uma maneira básica, o editor recebe o artigo de vocês, ele dá uma primeira revisão e decide se envia ou não para os revisores, tá? Então, todo esse processo ele vai ser intermediado pelo editor. E aí fica claro para vocês nesse fluxograma aí. Então, o papel do autor, o papel do editor e o papel do revisor, né? Então, o autor ele submete o artigo, que passa pelo revisor, vai fazer uma revisão de requisitos básicos, a gente vai falar mais um pouquinho à frente desses requisitos básicos, tá? E vai indicar revisores, tá? Se ele aceita, ou seja, quando eu digo que ele vai fazer essa revisão desses requisitos básicos, ele pode rejeitar imediatamente, ok? Ou ele pode enviar para os revisores. Os revisores vão fazer a leitura, vão emitir seus pareceres e vão devolver para o editor, e o editor, baseado no que os revisores dizem, ele pode rejeitar imediatamente, ele pode aceitar imediatamente, ou ele pode aceitar com algumas alterações que vão ser discutidas com os autores, tá? Então, esse é o processo, não é nenhum bicho de sete cabeças, é um processo muito transparente, mas requer a atenção de vocês desde o momento de começar a escrever o artigo. Então, mais para frente, quando a gente entrar naquela parte central da nossa agenda, a gente vai falar sobre técnicas que vocês podem utilizar para que essa revisão seja o mais suave possível, para que o artigo de vocês tenha menos coisas possíveis passíveis de algum tipo de observação por parte dos revisores ou até por parte do editor, ok? Muito bem. Então, esse é o processo editorial de uma maneira bem simplificada, claro. Vamos falar agora do manuscrito de vocês.
Eu tentei dividir de uma forma lógica, tá? Para a gente entender desde lá ontem eu falei uma coisa engraçada, pré-preparação, ou seja, daquela preparação anterior à preparação, até o momento de estar tudo pronto para enviar. Vamos lá. O primeiro ponto é o saber antes de escrever. Aí eu destaco o seguinte, eu destaco algumas coisas que vocês têm que conhecer antes de escrever um artigo científico, tá? Veja, eu não tô sendo específico, aqui se vocês têm que conhecer de uma revista X ou Y, mas vocês têm que conhecer essas coisas. A primeira coisa é o seguinte, vocês têm que ter uma visão espacial, uma visão ampla, uma visão holística do trabalho de vocês. Vocês têm que olhar para aquele trabalho e não apenas reconhecê-lo como autores, mas também como editores, como revisores e principalmente como leitores. Né? Lembrem que vocês não estão escrevendo para vocês estão escrevendo para outros pesquisadores, que serão os seus leitores. E a mensagem que vocês vão passar para eles tem que estar muito clara, tem que ser muito objetiva, tem que estar muito explícita, né? Para que o artigo de vocês seja de fácil leitura, não seja aquela leitura chata, aquela leitura que, né, a gente vai empurrando. Então, se vocês já começam com essa visão, vocês já estão aí um passo à frente. Aí eu dou algumas dicas, né? Escrevam a mensagem central da sua pesquisa, resumam a sua pesquisa lá em uma ou duas frases, né? Vão tomando nota disso aí, né? No momento que vocês estão lá sentado pensando no artigo de vocês, ou seja, em escrever um artigo, e vão guardando essas informações, porque essas informações são úteis, tá? Eu até destaco aí para vocês fazerem a exposição dessa pesquisa em 1 minuto para uma pessoa, né? O que se chama elevator pitch. Né? Você, em 1 minuto, rapidinho, descrever para saber se chama atenção. Vejam, não é para descrever a pesquisa inteira, nesse caso aí é para expor uma ideia. Não é isso? Muito bem. Outra coisa que vocês precisam saber antes de escrever. Então, a gente já falou um pouquinho dos editores, da figura dos editores, mas eu quis destacar o que os editores querem, né? E isso aí, esses pontinhos que eu coloquei aí, eles vão observar lá naquele primeiro momento que eles recebem um artigo. Lembra que eu falei que eles fazem que eles revisam aqueles requisitos básicos? Então, esses pontos estão incluídos naqueles requisitos. Então, a originalidade, o contexto, se está claro, né? Se o seu trabalho está contextualizado no tempo e espaço, a gente vai falar mais um pouquinho disso para frente, tá? Se os seus estudos estão observando alguns padrões éticos, então, quando eu falo em padrões éticos aqui, eu estou falando principalmente de, por exemplo, estudos que utilizem métodos de teste em animais ou em seres humanos. Então, essa é uma questão muito delicada, né? Então, essa é uma questão, pela sua delicadeza, tem que estar muito bem clara a questão ética. Então, isso os editores vão olhar de cara. E aí vocês têm que lembrar sempre, gente, o editor ele pode rejeitar o seu artigo de cara, nem mandar para revisão. Então, se eu puder ter esse cuidado, eu estou pisando com mais segurança nesse solo que vem aí pela frente. Bom, outra coisa que vocês têm que conhecer é um documento que cada revista tem, que se chama Aims and Scope. Tá? Esse documento, ele indica tudo que eu falei para vocês lá no início, que o editor é responsável. Ele indica o objetivo da revista, o público para o qual aquela revista está direcionado, o tipo de artigo que ela publica, né? E vocês vão ver mais à frente como que é importante a gente conhecer isso. A qualidade de cobertura da área da revista, ou seja, dentro de uma grande área, como a medicina, como, por exemplo, a engenharia, qual é a área mais específica que essa revista cobre, ok? Se essa revista faz parte de uma associação, que é uma informação relevância, né? Claro, devido ao tipo de publicação, né? Se ela está vinculada a uma associação, ela segue também algumas diretrizes daquela associação. Então, é muito importante que vocês saibam que existe esse documento. Quando vocês escolherem a revista para a qual vocês vão enviar o artigo de vocês
claro, vão ter que ler o documento específico daquela revista, né? E a gente vai falar disso, mas saibam que esse documento existe, né? Muitas vezes a gente tem essa dúvida, gente, mas como é que eu vou saber mais dessa revista? Aí vai para o site da revista, lê o que está ali no site, mas nem sempre no site está tão detalhado como vai estar nesse documento aí. Bom, o outro documento é o Guia para Autores. Gente, esse documento, conhecer esse documento da revista que vocês vão enviar o artigo de vocês é sine qua non para a publicação do artigo de vocês, tá? Eu digo que isso aí tem que estar no sangue. Não tem como enviar um artigo para uma revista sem que você conheça o guia para autores daquela revista. Porque é esse documento que vai definir, por exemplo, o padrão das citações e das referências que aquela revista utiliza. Utiliza o quê? APA, utiliza Vancouver, utiliza a BNT, utiliza, não sei, entre esses milhares de formatos que existem, qual é o formato que aquela revista utiliza, né? Qual o tipo de artigo que essa revista publica, né? Além de vocês verem no Aims and Scope, no guia para autores também isso vai estar lá definido. Claro, vejam, vamos supor que eu quero muito publicar numa revista X, mas a revista X só publica artigos de pesquisa e eu estou escrevendo um artigo de revisão. Eu já sei que eu tenho que buscar outra revista, né? E se eu não tenho essa informação de uma maneira prévia, eu perco tempo, porque eu vou enviar para aquela revista, a revista vai demorar, né, dependendo da revista, aí até um mês para me dar uma resposta inicial, e esse um mês eu poderia ter enviado o meu artigo para outra revista para publicação, que publicasse o meu artigo de revisão, tá? Então, muito importante que vocês conheçam o guia para autores, que esteja no sangue de vocês, tá? Questões que muitas pessoas me perguntam, Sérgio, existe número limitado de figuras, de tabela? Ah, eu estou escrevendo um artigo numa área que eu utilizei muitas tabelas, eu posso colocar todas no corpo do meu artigo? Como é que é? Como é que não é? Então, o guia para autores vai dar esse norte para vocês, tá? Vai dar esse direcionamento para vocês. E nas revistas da Elsevier, você encontra esse guia de uma maneira muito fácil, né? Então, essa tela aí é uma tela do Science Direct, como eu disse para vocês no início, que a gente ia perpassar aí algumas ferramentas, e no Science Direct, quando você faz uma busca por journals ou livros, né, vocês conseguem chegar à página de uma revista. Não somente dessa forma, né, se vocês fazem uma busca lá na página de resultados, tem o nomezinho da revista, se vocês clicarem nela, vocês vão para essa página. Essa página traz, de uma maneira bem clara, os dois documentos que eu disse para vocês, tá? Nesse retângulo, nesse primeiro retângulo aí da esquerda, vocês vão ter o Aims and Scope da revista, né? Que é aquele, não vou dizer certidão de nascimento, mas é aquela biografia da revista, né? Dizendo ali o que ela é, para onde ela quer ir e tudo direitinho. E no último retângulo aí da direita, vocês vão ter o guia para autores, tá? Esses dois documentos, eles podem ser baixados, né? Descarregados em formato PDF. Então, o guia para autores, eu até vou falar um pouco disso mais na frente, aliás, vou falar muito disso, mas é aquele tipo de documento que a gente pega, que a gente marca algumas coisas em amarelo e tal, para ter ali do nosso lado, como eu falei, tem que estar no sangue. Bom, ultrapassado esse primeiro momento, eu já conheço algumas coisas aí que eu preciso conhecer antes de me aventurar nessa jornada de publicação. Eu vou falar um pouquinho com vocês também sobre a escolha do tipo de artigo e da revista que vocês vão publicar, né? A importância desses dois passos é enorme também. Primeiro porque vocês têm que escolher uma revista, claro, que esteja adequada ao artigo de vocês, né? Lembrem-se que o processo não é inverso, ou seja, não é a revista que vai se adequar ao artigo de vocês, é o artigo que a gente tem que estar adequado às diretrizes da revista, por isso que a gente lê o Aims and Scope e tudo isso, tá? Então, o processo de escolha da revista tem que ser muito cuidadoso, tá? Seja antes ou seja depois, tá? Eu já vi pesquisadores, já conversei com pesquisadores que me dizem assim, olha, eu escrevi o meu artigo e depois eu fui buscar a revista. Pode ser assim? Pode, não tem nenhum problema nenhum,
tá? Nenhum problema nenhum é ótimo. Não tem nenhum problema, você pode escrever o seu artigo e depois buscar a revista. Já existem outros autores que, por exemplo, estão numa área muito específica, já seguem algumas revistas, são leitores de algumas revistas e escrevem especialmente para aquela revista, então preferem escolher a revista antes. Isso aí é vocês que vão escolher, desde que vocês tenham muito atenção nesse processo de escolha. Bom, vocês vão levar em consideração alguns pontos, né, nesse processo de escolha. Então, é o tipo de artigo que a revista publica, aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Então, se eu quero publicar um artigo de revisão, eu vou buscar esse tipo de revista. Eu posso querer publicar um artigo de pesquisa, ou uma carta, ou uma comunicação breve, né? A revista publica diversos tipos de documentos. Vocês como aí pesquisadores, futuros pesquisadores, vocês sabem bem disso. O público ao qual aquela revista está direcionado é o meu público, é o público que eu quero atingir. Mas, Sérgio, como é que eu vou saber exatamente isso? Eu acho que aqui vocês já sabem, né? A gente vai ler o aims and scope da revista. E, além disso, agora eu vou dar uma dica para vocês. Como é que vocês podem saber também o público que aquela revista quer atingir? Deem uma olhada nos artigos que ela publica, tá? Isso é uma dica que serve para muitas ocasiões. Eu queria saber, por exemplo, qual o modelo, assim, qual que é a estrutura, mais ou menos, dos artigos nessa revista. Não ficou muito claro para mim no guia para autores e tal. Leiam a revista, leiam alguns artigos da revista, que vocês vão ver a linha que aquela revista segue, né? Em formato, estrutura de artigo, em questões de título, de resumo. São dúvidas que sempre o pesquisador vai ter, principalmente aquele pesquisador inicial, né, aquele que está iniciando aí sua jornada de publicação científica, e que podem ser muito bem dirigidas através de uma simples leitura do artigo, né, dos artigos que aquela revista publica. Então, estejam atentos a isso. Esse é o último ponto que eu coloco, né? Leiam os trabalhos publicados recentemente. Esse slide eu deixei para que vocês tenham uma ideia daquilo que eu acabei de falar, né, dos tipos diferentes. Eu coloquei 3 aí, os mais comuns: os artigos de pesquisa originais, né, as comunicações breves e os artigos de revisão. Não que vocês tenham que o artigo de vocês, o trabalho de vocês tenha que estar em uma dessas 3 categorias, tá? Eu coloquei as mais comuns aí, mas, como eu disse, existem outros tipos de publicações científicas também, e aí as revistas têm as suas diretrizes para publicação. Muito bem. Nesse processo, a gente, né, editores, Elsevier, a gente pode auxiliar vocês de algumas maneiras, tá? A primeira forma que a gente pode auxiliar vocês é através de uma ferramenta que se chama Elsevier Journal Finder. Então, essa revista vai atender principalmente aqueles que já escreveram um artigo e estão aí buscando a revista para a qual vão enviar. Essa ferramenta vai ser muito útil. A gente também oferece, através da base de dados Scopus, né, que está disponível no portal de periódicos. Então, tanto o Science Direct quanto o Scopus estão disponíveis através do portal de periódicos para a maioria das instituições brasileiras, tá, de pesquisa. As universidades federais todas estão, as particulares muitas também estão, e sim, são mais de 400 instituições que fazem parte do portal e podem acessar essas ferramentas. Dentro da plataforma Scopus, a ferramenta se chama Compare Sources. Então, o Compare Sources é uma das funcionalidades que estão dentro do Scopus. Vamos lá. Bom, o Journal Finder, como eu falei para vocês, ele vai auxiliar um pouquinho mais, tá, aqueles que já estão com uma parte, pelo menos uma parte ali do trabalho já pronta. Por quê? Como é que ele funciona? Vocês vão entrar no site, tá, que vocês vão receber os links junto com essa apresentação. Aliás, essa apresentação vai estar disponível para vocês, não só a apresentação, quanto a gravação também, através de um e-mail que vocês vão receber com as direções, né, onde encontrar a gravação, aonde encontrar os slides e também aonde encontrar o seu certificado, porque a gente vai dar um certificado para quem está participando dessa apresentação. Então, o Journal Finder, como que ele funciona? Vocês entram nessa plataforma, é o Elsevier Journal Finder,
ok? Vocês vão pegar, se vocês já têm o trabalho de vocês vão copiar o título, cola no Journal Finder, copiar o resumo, cola no Journal Finder, nos campos específicos, e vocês vão receber da plataforma uma lista de revistas, tá? Vejam que, para essa pesquisa aí, que foi essas informações que foram inseridas, a gente recebeu 43 sugestões de revistas. Gente, quanto mais informações e mais específicas vocês colocam na ferramenta, mais específica vai ser a lista de revistas. Então, vejam que aqui a gente não colocou palavras-chave, a gente não colocou nenhum tipo de outra informação, como campo de busca, existem também opções de refino, tá? A gente simplesmente colocou resumo, e pode ser um trecho do resumo, não precisa ser tudo, e título, e já recebeu 41 resultados. Essa lista de resultados, se vocês pensarem bem, 41 revistas é uma quantidade grande, né? Para a gente ter que estudar com mais cuidado para enviar o nosso artigo. Então, já nessa lista, vocês vão ter acesso a ferramentas de filtragem. Então, vejam que aqui em cima, vocês podem filtrar, por exemplo, pelo impacto indicado pelo Site Score, né, que é a métrica de impacto do Scopus, e também pelo Impact Factor. Então, a gente agregou não somente o Site Score, mas o fator de impacto também. Então, se vocês estão buscando revistas dentro de uma determinada faixa de impacto, vocês podem utilizar essas ferramentas. Vocês podem filtrar, por exemplo, pelo tempo que a revista demora para dar a primeira resposta, ou pelo tempo que ela demora para publicar um artigo recebido. Claro, essas informações aí são em média, né? Mas são informações importantes para que vocês possam reduzir a quantidade de resultados nessa lista de sugestões e, claro, possam escolher com mais calma e com mais precisão o artigo, a revista para a qual vocês vão enviar. Vejam que tem indicadores até, por exemplo, de taxa de aceitação da revista, tá? Então, 13%, 9%, enfim, é uma ferramenta bem, bem completa. A outra que eu mencionei é justamente o Compare Sources, que está dentro dos Scopus, tá? Então, vocês vão lá no portal de periódicos, vão fazer aquela busca por base, encontrar os Scopus, né? Identificados através da instituição de vocês, através do acesso café, ou não, aqueles que estão na universidade podem acessar diretamente também através dos IPs da universidade. Enfim, vocês sabem como acessar os Scopus. Mas quando vocês estiverem lá dentro dos Scopus, procurem na página inicial, à direita, na parte superior, esse link, Compare Sources. Esse link leva vocês para uma ferramenta dentro do Scopus que permite que vocês também façam um filtro ali por título, por área, por editora, tá? E cheguem a uma lista de revistas. Quando vocês chegam nessa lista de revistas, vocês também podem filtrar os resultados por diversas métricas, né? Por exemplo, SJR, que é o indicador de impacto do Simago, Simago Journal Rank, o SNP, que é outro indicador do Scopus, a quantidade de citações por ano, a quantidade de documentos que publicam por ano. Vejam, gente, a princípio vocês podem achar assim, mas para que essas informações vão ser úteis para mim? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se vocês, né, e aí são exemplos gerais, cada caso é um caso, mas vamos supor, um pesquisador que está iniciando a sua jornada, talvez encontrar uma revista que publique muitos documentos por ano seja uma boa opção para ele. Por quê? Porque ele vai ter mais chances de ter o documento aceito, né? Então, se a revista publica muitos documentos, ele vai ter mais chance. Por outro lado, se o pesquisador não é o pesquisador iniciante, já está nessa jornada aí há algum tempo, ele está buscando agora publicar em revistas que tenham um impacto maior, ou em revistas que recebam mais citações. Então, ele vai observar já outros gráficos, as citações por ano, o percentual de não citados por ano, e a observação conjunta desses fatores é muito importante, porque, vejam, vocês podem olhar uma revista que publica muitos documentos por ano. Pô, legal, gostei dessa revista. Mas aí, quando vocês vão ver essa revista no gráfico de não citados, ela tem um desempenho alto também. Ou seja, ela publica muito, mas não recebe muitas citações. Então, será que é a melhor opção para mim?
né? Talvez eu possa encontrar uma outra revista que me dê um range mais favorável nessa questão de quantidade de publicação versus citações recebidas. Ou seja, vocês têm que estar atentos a esses detalhes, porque esses detalhes, no final, também vão definir o sucesso do trabalho de vocês no que diz respeito a citações, né, no que diz respeito a serem lidos por outros pesquisadores. E o Scopus mostra isso para vocês de uma maneira muito tranquila, veja, de uma maneira gráfica, onde vocês podem, nesse gráfico, colocar até 10 revistas e fazer a comparação de cada uma dessas revistas de acordo com esses critérios que eu estou mostrando aqui, tá? Então, guardem isso aí, compare sources. Vai estar na apresentação, mas, de qualquer forma, vocês guardem. Muito bem, agora sim, agora vamos falar do processo para escrever o artigo. Veja, a gente falou de várias coisas até agora, mas a gente não começou ainda a escrever o artigo. E agora, no próximo passo, a gente não vai começar a escrever ainda não, mas a gente já vai falar um pouquinho do processo. Bom, eu destaquei 3 pontos. Junte os elementos do artigo, escreva um primeiro rascunho, reescreva e melhore. Vamos ver isso aí detalhadamente. Quando eu falo em juntar os primeiros elementos do artigo, tá? Vejam, eu ainda não estou falando em escrever, eu estou falando em juntar elementos. Então, aquele trabalho que a gente fez lá anteriormente, lá naquele saiba antes de escrever, ele pode ser útil aqui. Porque, vejam, determinar a mensagem central, as questões de pesquisa, provavelmente, se vocês seguiram esse método que eu estou falando, vocês já fizeram um pouquinho disso aí, né? Vocês, nesse momento, vão preparar versões preliminares de gráficos, figuras, tabelas, tá? Tomando cuidado com a atenção ao guia para autores, né? Para que vocês atendam o que tá exposto ali, levando em conta, gente, que como é que eu vou dizer isso? Nem sempre uma grande quantidade de gráficos, de figuras, de tabelas é o ideal, né? Então, tem que estar muito bem equilibrado isso dentro do corpo do artigo de vocês, né? Vão colocar lá a principal ou as principais descobertas e vão começar a pensar em referências, tá? Eu não vou entrar em referências agora não, eu vou falar mais lá na frente. Muito delas ainda, mas, assim, aqui vocês já começam a selecionar as referências. Vamos escrever um primeiro rascunho. E aí, é rascunho mesmo, tá? Aqui eu não estou preocupada com, não estou preocupado com, enfim, estrutura correta, com questões mais profundas de idioma, de ortografia, de linguagem. Não estou muito preocupado com isso. Estou realmente botando minha ideia ali no papel, né? Se é que alguém ainda escreve no papel. Estou registrando a minha ideia de uma maneira preliminar. Depois que eu fiz isso, eu vou ler esse rascunho, vou tomar notas, claro, a gente sempre, né, depois que escreve, que a gente faz aquela segunda leitura, a gente sempre toma algumas notas, e aqui, lembrando aquilo que eu falei para vocês lá no início, que eu tenho que ter aquela visão ampla, né, então eu tenho que ler esse meu rascunho já como uma visão mais crítica de leitor, né, e não de autor. Vou tomar minhas notas e vou começar a reescrever e melhorar, reescrever e melhorar. Então, depois dos 2 primeiros pontos, o ponto 3 aí, esse reescrever e melhorar, ele vai seguir com vocês até lá o finalzinho, tá? A gente, quando chegar no próximo ponto da nossa agenda agora, que é realmente a estrutura do artigo, a gente vai falar nisso. Mas essa parte de reescrever e melhorar é muito importante. Então, assim, eu já vou começar a me preocupar com ortografia, com idioma, né? Eu já vou começar a me preocupar com 3 coisinhas que eu vou, 3 palavras que eu vou começar a repetir agora. Precisão, concisão e coerência, né? Então, meu texto tem que ser preciso, tem que ser conciso e tem que ser coerente, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu dediquei um ponto dessa apresentação específico para o idioma, o próximo que a gente vai ver, só para a gente falar nisso, mas eu tenho que me preocupar já com isso nessa parte que eu já estou melhorando, tá? Se eu puder, na verdade, eu indico que sim, que vocês obtenham o feedback de outros colegas, né, de outros pesquisadores, e aí eu até brinco, gente, não adianta pedir para a mamãe ler, né, a não ser que a mamãe seja pesquisadora, né, tem muitos casos que sim, mas se não, porque a mãe vai sempre achar maravilhoso, né, o trabalho da gente. Por isso eu indico que a gente obtenha feedback de colegas, né, de outros pesquisadores, que vão dar para a gente um feedback construtivo, crítico, né, vão ler de uma maneira crítica e vão dar um feedback construtivo. Bem,
Como eu falei para vocês, eu dediquei um ponto específico para o idioma, porque eu acho que é fundamental, independente do idioma que eu escolha, tá? Se eu vou escrever em inglês, em português, em espanhol, em chinês, em alemão, em francês, eu tenho que estar atento à ortografia do idioma, tá? Eu tenho que estar atento à precisão, concisão e coerência, e especificamente falando do caso do inglês, né? Por que que eu coloquei o inglês aí e não coloquei outros idiomas? Eu coloco o inglês porque a gente sabe que o inglês é o idioma universal da pesquisa, né? O inglês é o idioma no qual mais artigos são publicados, tá? E por que isso? Bem, talvez pelo atual contexto mundial, que considera o inglês o idioma universal, né? E com isso, dê visibilidade ao trabalho de vocês, né? Então, a gente vê exemplos hoje na China, os chineses escrevem mais em inglês do que em chinês, né? E em muitos países do mundo é assim. Vejam, gente, eu não estou dizendo para vocês que é proibido escrever em outro idioma, tá? Existem revistas maravilhosas em todos os idiomas, em português, em espanhol, em todos os idiomas. O que eu estou dizendo para vocês é que a maioria dos artigos estão em inglês por essa questão de visibilidade mundial, por essa questão de inglês considerado o idioma universal. Ok? E aí, por mais que você digam, mas hoje os tradutores online traduzem não sei o quê, mas é claro que o outro pesquisador, né, o seu leitor, ele vai procurar um artigo no idioma que ele domine, não tenha dúvida. Bom, se esse é o caso, se vocês estão querendo publicar em inglês ou em qualquer outro idioma que não seja o seu idioma materno, a indicação é que vocês tenham um serviço profissional no momento de fazer essa correção no manuscrito de vocês, tá? E aí, existem pessoas que fazem esse trabalho e existem empresas que fazem também, inclusive editoras. A Elsevier tem o seu próprio plataforma de serviços para autores, na qual esse é um dos serviços oferecidos, tá? Mas, é claro que a escolha é de vocês. Só um único ponto que eu levanto quando eu falo de idioma é que se vocês decidirem optar por um serviço de uma pessoa, estejam certos que essa pessoa não somente é um nativo do idioma, mas também tem formação naquele idioma. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você ser nativo do idioma não te credencia a fazer a revisão de um artigo científico, né, que tem vocabulário, um vocabulário mais específico, um vocabulário, vamos dizer, até mais, não seria rebuscado, mas destacado, né, podemos dizer assim. Então, não somente busquem uma pessoa que fale o idioma, mas que tenha algum tipo de formação no mesmo, tá? E aí, coloquei essa figura aí bem clara, né, a questão do, do copia e cole. Gente, não tem necessidade da gente fazer isso, né? E vejam, hoje em dia, as ferramentas, né, as próprias ferramentas... Ui, espera aí que eu me enrolei aqui. Hoje em dia, as próprias ferramentas online disponíveis, né, tornam muito fáceis o descobrimento de qualquer tipo de copia e cola. Tá? Então, às vezes, uma simples frase que a gente copia e cola, lá na frente vai dar um problema para a gente. Veja, às vezes a intenção não foi nem ruim, tá? Não estou aqui julgando ninguém. Cara, às vezes, pô, é exatamente isso que eu queria dizer, exatamente isso que está na minha cabeça. Então, vou copiar e colar. Aí você pode, né, cair numa arapuca, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, numa armadilha, tá? Então, vamos fazer as citações da maneira correta, entendeu? Vamos fazer utilizar as referências, entendeu? Quer fazer a citação e usar exatamente aquilo que está escrito ali, o copiar e colar, tá? Quando eu falo copiar e colar, é você copiar e colar e não citar. Mas você quer fazer a citação exatamente como está no trabalho do colega, não tem problema. Faz a citação direta, copia e cola, mas diz quem escreveu aquilo, diz que aquilo que não foram vocês que escreveram aquilo, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Eu acho que, às vezes, né, a gente bota um trabalho, um esforço enorme para escrever um artigo científico, para depois chegar lá na frente, por causa de um descuido, ter o nosso artigo rejeitado, não vale a pena de jeito nenhum. Esse quadrinho eu coloquei aí para deixar para vocês, tá? Tudo que está aí, a gente já falou desses pontos, a gente já falou, tá? Então, a gente já falou
talvez a gente não tenha falado da questão dos tempos verbais e tudo, mas tá implícito na questão de ortografia e de concordância do idioma, não é isso? Mas eu quis deixar esse slide porque a parte esquerda eu acho muito interessante, né? Vejam, às vezes a gente acha que falar muito assim é falar bonito, né? Então, às vezes, por exemplo, eu gosto dessa, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta linha aí é based on the fact that, né? E aí a gente pode falar because, é a mesma coisa, né? Ou então a small number of, que é a few. No momento de escrever, a gente acha assim, pô, tô mandando bem no inglês, né? Eu tô usando essas palavras aqui, mas na verdade, minha gente, quando a gente precisa utilizar muitas palavras para descrever alguma coisa relativamente simples, é porque a gente não tem um domínio muito grande do idioma, né? Então a gente usa aquele vocabulário ali que a gente tem para passar a nossa mensagem. Isso é super válido numa comunicação informal, numa comunicação verbal, oral, isso é super válido, tá? Mas no artigo científico é um pouquinho diferente, porque a gente tem que estar atento à redundância, né? A gente tem que estar atento àquela precisão, e a gente não tem folhas e folhas e folhas para gastar, tá? Então, por isso eu deixei esse quadrinho aí para vocês, espero que seja útil e pensem que, tá? Isso aí não vale só para o inglês não, tá? Português a gente faz a mesma coisa. Bom, então, agora sim, vamos falar um pouquinho do que eu disse para vocês sobre a questão da... eu falei lá no início da contextualização do trabalho de vocês no tempo e espaço, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Certifique-se de que o artigo esteja atualizado e no contexto correto. Vocês podem me dizer assim, ora, Sérgio, eu acabei de escrever o meu artigo. É claro que ele está atualizado. É o meu estudo mais recente, é uma novidade que eu descobri da ciência e não tem por que você falar em atualização aqui. Gente, olha só, não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, quando eu digo atualizado, é se ele está inserido no contexto atual da área na qual vocês estão escrevendo, tá? Isso é muito simples. Como é que vocês fazem isso? Lendo as pesquisas mais recentes daquela área, lendo as pesquisas anteriores àquela área, tá? Aí vem também aquela questão de conhecer as revistas, né? Ler as revistas da sua área para saber o que os outros pesquisadores estão publicando, o que está sendo muito lido. Então, é esse tipo de contextualização e atualização que eu quero falar. Tá? Outro ponto muito grande, a contextualização, contextualização geográfica, né? No sentido de que, vejam, às vezes a gente tem uma ideia assim, bom, eu estou escrevendo sobre um tema específico do sertão do Nordeste brasileiro. Então, eu vou focar o meu trabalho nesse ponto, claro, e até aí ninguém discute, mas aí eu começo a citar só autores brasileiros, autores que falaram sobre isso, autores que falaram, mas do Brasil ou daquela região específica. Aí é complicado, entendeu? Eu tenho sempre que lembrar, primeiro, o meu artigo vai estar disponível para o mundo inteiro, tá? Segundo, mesmo que seja um tema muito, muito regional, eu tenho que fazer uma busca para verificar se não existe nada internacional sobre isso, tá? Eu tenho que buscar autores relevantes naquela área, sejam do Brasil, ou sejam da China, dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo em atualização e contextualização. Tá? Isso é uma coisa que vai ser revisada pelos editores, tá? Naquela revisão inicial que eu falei para vocês. Então, é muito importante que isso seja observado. E aí, eu destaquei dois pontos que a gente vai falar mais a fundo um pouquinho mais adiante, mas que, só que vocês saibam que, né, que naquele momento de revisão dos requisitos básicos, o editor ele vai focar na introdução do trabalho de vocês e na lista de referências, que ainda não vou entrar a fundo, tá? Mas eu vou falar dela. E, claro, mais uma vez está presente os Scopus, porque com os Scopus torna esse trabalho muito fácil, né?
Por exemplo, se vocês quiserem saber qual é o autor no mundo que mais escreveu sobre a corrosão dos tubos em grandes profundidades, é só vocês fazerem uma busca pelo tema no Scopus, tá? Fazerem uma análise dos resultados e vocês vão saber qual é o autor que mais escreveu, aonde que ele está, tá? Quais são os trabalhos dele para que vocês possam ler, qual é o trabalho dele mais citado. Então, vejam que essas ferramentas, né, os Scopus, Science Direct, eles estão presentes com vocês em todo esse processo de pesquisa. Aliás, a gente fez um seminário muito interessante que se chamou Percorra o Fluxo da Pesquisa, no qual a gente fala um pouquinho mais em detalhes sobre, em cada momento, qual ferramenta se encaixa em cada momento desse fluxo de pesquisa, tá? E esse seminário está disponível no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem ver depois, Percorra o Fluxo da Pesquisa. Muito bem. A introdução é a apresentação do trabalho de vocês. E guardem isso, tá? Apresentação do trabalho. Então, a introdução é onde vocês vão apresentar para o editor o trabalho de vocês. E, claro, vocês têm ali que colocar alguns elementos básicos, né? Eu aí citei alguns, né? O tema do trabalho, o campo científico, a relevância e o significado do tópico, tá? Já ali vocês vão indicar o descobrimento de vocês, a novidade que o trabalho de vocês está trazendo. Não é para fazer em detalhe, gente, tá? Eu vou até falar um pouquinho disso mais na frente, mas, assim, é realmente uma introdução, não é para que vocês ali já comecem a colocar detalhes da pesquisa e nada disso, tá? É realmente uma apresentação para chamar a atenção do editor, para que ele olhe aquilo ali, legal, isso aqui eu vou mandar para os meus revisores, tá? E, claro, a lista de referências, que foram os 2 pontos que eu citei anteriormente, e falando de lista de referências, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é que a palavra-chave aí é equilíbrio, tá? A lista de referência de vocês, ela tem que estar equilibrada nos sentidos que eu já falei, por exemplo, de contextualização internacional. Então, eu cito artigos nacionais e cito artigos internacionais também, tá? Eu praticamente, de uma maneira obrigatória, eu tenho que citar autores relevantes, né, autores muito importantes naquela área, né? Eu tenho que mostrar que eu conheço aquela área, tá? Às vezes não é nem citar, mas mostrar para o editor que eu conheço, né? E, gente, cá para nós, né? O trabalho científico, os artigos e tudo, é um trabalho de construção, né? É um trabalho de construção que ele é individual, cada trabalho é individual, mas não é isolado, né? Então, essa diferençazinha tem que estar clara para vocês, né? Individualidade é uma coisa, isolamento é outra. Então, assim, meu trabalho ele não é isolado, ele está construído em cima de outros trabalhos. Por isso eu faço citações, por isso eu utilizo referências. Isso é muito, muito, muito importante. Beleza. Passando por esses primeiros 5 pontos, agora sim a gente vai entrar no cerne do artigo, né? Na estrutura do artigo de vocês. Vejam, primeira, 2 coisas que eu tenho que falar aqui que eu não posso deixar de falar nesse slide. A primeira coisa essa é uma estrutura geral, é uma estrutura largamente aceita, tá? E, assim, eu converso com vários editores, aliás, gente, a maioria das informações que eu estou passando para vocês aqui vem dessas conversas que a gente tem com editores das revistas da Elsevier, de cursos que a gente participa com eles e tudo. Então, eu posso dizer para vocês que essa estrutura é uma estrutura largamente aceita, tá? Essa estrutura que chama, né, IMRAD, né, Introdução, Métodos, Resultados e Discussão. Entretanto, e aí nesse slide eu já começo a colocar, praticamente em toda nessa série, eu começo a colocar lá embaixo, leia o guia para autores para informações mais específicas da revista, tá? Então, essa estrutura é uma estrutura geral, largamente utilizada, ok? Que você somente não poderá utilizar se a revista explicitamente, expressamente disser no seu guia para autores. Olha, nessa revista a nossa estrutura é essa, essa, essa e essa. Aí vocês vão seguir o que está ali, tá? Caso não tenha uma informação específica no guia para autores, vocês podem com certeza utilizar essa estrutura aí. O segundo ponto que eu quero botar
nesse slide é que isso não é ordem, tá, gente? Então, eu acho que os que estão comigo desde o início, que chegaram até aqui, depois dessa aí praticamente 1 hora de apresentação, vocês já entenderam que isso não é uma ordem de trabalho, né? Eu não estou dizendo que vocês têm que escrever título, resumo, palavras-chave, introdução. Não, não é isso, tá? Eu estou mostrando para vocês uma estrutura, até porque eu não poderia dizer para vocês, olha, escrevam o título e o resumo primeiro. Como que alguém vai resumir alguma coisa que não existe? Né? Seria impossível, tá? Então, é somente uma estrutura que, de acordo com os passos que a gente veio falando aí, vocês vão ter esses elementos e vão organizar dessa forma, ok? Vamos lá. Título. Então, título, resumo e palavras-chave, tá? São iscas, né? São aqueles chamarizes que vão chamar os leitores para o trabalho de vocês. Então, eles têm que estar adequados, tá? O que eu quero dizer com adequado? O título, por exemplo, ele tem que, de uma forma clara, transmitir, tá, as principais conclusões da pesquisa, mas, é claro, sem detalhes, né? Então, aí, de uma forma concisa, de uma forma completa, para, como eu falei para você, atrair os leitores. Com relação ao número de palavras, muitos perguntam assim, Sérgio, posso usar 50? 50 não, pelo amor de Deus. Posso usar 15, 10, 20 palavras? Quantas palavras eu posso utilizar no meu título? E aí eu digo para vocês, olha, não tem uma resposta fechada para isso, tá? Isso vai depender muito da revista. Algumas revistas, expressamente no guia, elas colocam o número máximo de palavras para o título. Se não colocarem, tá? O que eu indico para vocês é utilizarem a menor quantidade possível, claro, atendendo essas questões de transmitir a mensagem, e o que eu indico também, para ter uma ideia, é ler artigos recentes publicados na revista, né, se é que nesse momento você já tem a revista, para que vocês possam saber mais ou menos qual que é a linha dos títulos publicados naquela revista, tá bom? Resumo. A base é a mesma, ou seja, as diretrizes são as mesmas, tá? A questão é que no resumo vocês têm um pouco mais de espaço. Então, o resumo também é um chamariz como título, só que ali vocês têm um pouquinho mais de espaço para pequenos detalhes, tá? Não é ainda a sua discussão, né? O coração do seu artigo, mas você já tem um pouquinho mais de liberdade. Então, eu coloquei esse exemplo aí, entre 50 e 300 palavras, de uma forma geral, é aceito dessa forma, tá? Mas estejam sempre atentos ao guia para autores da revista, tá? Eu até coloquei aí, escrevo o resumo por último para refletir com precisão o artigo. Mas, é claro, por aquilo que eu falei para vocês, né? Como que a gente pode resumir alguma coisa que ainda não existe? Seria impossível. Bom, palavras-chave. A gente já falou de tudo que está aí com relação a palavras-chave, tá? A única coisa que eu vou entrar desses pontos que eu coloquei para vocês é a questão das abreviações, tá? Para vocês terem muito cuidado, principalmente com abreviações muito específicas da área de vocês, ou não só da área temática, mas também da área geográfica, né? Enfim, abreviações muito específicas do sul, do Brasil, do norte, do nordeste, do sudeste, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, vejam, mais uma vez, o artigo de vocês, ele tem que estar disponível e claro para qualquer pesquisador de qualquer parte do mundo, tá? Então, assim, jargões, principalmente, de áreas específicas, devem ser evitados, né? E assim como as abreviações, por exemplo, se eu coloco num artigo científico, de acordo com a CRFB, isso deve ser feito assim, assado. Muitos vão ler aquilo ali e vão falar assim, né? O que é CRFB? Né? Da onde saiu isso? Para mim é muito claro, CRFB é a Constituição da República Federativa do Brasil, mas pode não estar claro para outras pessoas que não tenham uma formação em direito, um conhecimento de direito, né? Então, por isso, eu, nesse caso, não usaria CRFB, eu usaria Constituição, utilizaria brasileira, alguma coisa desse tipo. Tá? Tomem cuidado, então, com as abreviações. Aí eu coloco uma exceção, é claro que toda regra tem exceção, e essa daí é muito clara, né? Ou seja, DNA ou ADN em inglês,
é uma coisa que a gente não pode dizer todo mundo sabe, né? Porque, enfim, nunca é verdade, né? Mas a gente pode dizer que a grande maioria das pessoas sabe o que significa DNA e ADN, principalmente se a pessoa está lendo um artigo científico. Mas a gente tem que ter cuidado com isso e, claro, atento ao guia para autores, né? Com relação à quantidade, com relação a tudo isso, tá, gente? É tudo uma questão de equilíbrio, claro, e de seguir as diretrizes que estão nas revistas. Vejam, tem gente que fala assim, sei lá, eu quero usar, não sei, 100 palavras-chave, sei lá quantas palavras-chave. Daqui a pouco você está usando palavras-chave para todas as palavras do seu artigo. O seu campo de palavras-chave vai estar tão grande quanto o seu artigo. Tá? Então, a gente tem que matutar, pensar quais são as palavras-chave que eu poderia utilizar. Sérgio, o que pode me ajudar nisso aí? Mais uma vez, eu vou dizer para você, leiam outros artigos das revistas da área, utilizem bases de dados como os Scopus para todos os documentos que estão indexados para os mais de 16, que 16? Por os mais de 80 milhões de registros do Scopus, ele vai destacar lá as palavras-chave. Tá? Então, vocês podem... mas eu estou copiando palavra-chave. Gente, não tem problema. Vocês podem usar a palavra-chave. Se a palavra-chave que está adequada a um artigo está adequada a outro também, isso aí não tem problema nenhum. Tá? Então, essa é uma dica também para vocês escolherem palavras-chave. Tá? Introdução. Já falamos bastante sobre a introdução. Tá? O que eu vou destacar aí para vocês é que a introdução, como eu já falei antes, né, não pode ter detalhes, tá? Então, realmente, eu vou dar aquelas informações básicas, eu estou apresentando o meu trabalho, e quando eu falo de introdução, a gente está pensando lá no editor, né? Vou explicar mais ou menos a minha abordagem daquele tema, eu posso falar um pouquinho com relação à relevância do meu trabalho para a sociedade atual, ou até para aquela revista, né, se eu conheço bem os aims and scope da revista, né? Vejam, se eu tô escrevendo sobre um tema regional, né, da minha comunidade, por que não, ou do meu estado, da minha cidade, eu posso dar uma contextualização nisso, né, falar da situação ali, por que a situação da minha comunidade me levou a pesquisar sobre aquilo, mas sempre de uma maneira mais reduzida, né? Porque senão é a mesma coisa, eu tô ultrapassando aquelas etapas que a gente viu da estrutura. Então, a introdução ela não pode ser muito longa para se intrometer na próxima etapa, que são os métodos, tá? Então, vejam, método, essa parte de métodos num artigo científico, o foco principal é justamente a reprodutibilidade, né? Como eu falei para vocês, o artigo científico ele vem para contribuir com o desenvolvimento da sociedade, para contribuir com a resolução de dúvidas e questões importantes que afligem a sociedade. Nesse sentido, ele tem que ser possível de reprodução em qualquer lugar do mundo, né? Vejam, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, descobrir a cura para uma enfermidade, né? Descobrir uma forma de terapia para algum tipo de enfermidade, de mal. Aquilo tem que ser possível, ou seja, não só eu tenho que saber fazer aquilo, né? O pesquisador que vai ler o meu artigo lá na Coreia, no Japão, na Tailândia, na Austrália, ele tem que estar apto a fazer aquilo ali também, né? Aí sim eu estou contribuindo com a sociedade. Então, por isso, a gente descreve nessa parte de método de uma maneira bem detalhada como que outros pesquisadores podem também chegar àquilo ali, tá? É uma maneira também de dar transparência, né, ao nosso estudo. Ou seja, eu estou dizendo isso porque eu fiz, eu testei, eu pesquisei. Você pode fazer também que você vai chegar no mesmo resultado, tá? Claro, aí guardadas as proporções e as individualidades de cada pesquisa. Bom, nessa sessão eu vou identificar o equipamento que eu utilizei, tudo quanto é tipo de material que eu utilizei. Sérgio, minha pesquisa assim, foi muito detalhada, eu utilizei muita coisa, tem muitas tabelas de cálculo, eu vou colocar tudo isso aqui, vai ficar enorme. Então, essa sessão é uma das partes que o pesquisador considera a utilização de material complementar.
tá? Ou suplementar. A gente vai falar um pouquinho mais desse tipo de material à frente. Mas, basicamente, por exemplo, pesquisas de campo, né, muitas vezes geram arquivos de vídeo, geram arquivos de áudio, geram fotografias, e muitas vezes, por questões mesmo dessa estrutura, não dá como isso tudo está disponível no artigo, no corpo principal do artigo. Então, o que os autores fazem? Disponibilizam esse material através desse recurso, de material suplementar, que nada mais é do que um grupo de arquivos compactado, né, como a gente comumente fala, zipados, que ficam disponíveis na plataforma de dados junto com o artigo. Então, o seu leitor, quando ele for ler o seu artigo, vai estar a indicação lá que aquele artigo possui material complementar, ele com um clique pode ler esse material. Tá? Esse material também passa pela revisão por pares, tá? Então, assim, é tudo dentro do critério de 100% de confiabilidade, né? De garantia da qualidade da pesquisa de vocês. Sempre observando o guia para autores, tá? Tá escrito aí, mas eu fico repetindo. E agora a gente chega no cerne, né, do coração do nosso artigo, que são os resultados e a discussão, tá? Que estão aí meio que mesclados. Bom, aqui sim, aqui eu vou me soltar, né? Dentro das devidas proporções, né, e dos devidos cuidados, mas aqui eu vou me soltar, eu vou dar mais detalhes das minhas descobertas, como que eu cheguei naquilo ali de uma maneira mais detalhada, vou explicar o que foi encontrado, vou fazer correlações com outras pesquisas, tá? Vocês vão guiar o leitor de vocês através não só do texto, mas aqui eu vou inserir aquelas tabelas, figuras que eu selecionei lá na frente, eu vou começar a inseri-las aqui de uma maneira muito coerente, de uma maneira lógica, seguindo o que eu estou falando, né? Então, assim, não é simplesmente pegar várias figuras e colocarem juntas, não, eu vou mesclando essas informações dentro do texto, destacando o que eu descobri, se teve alguma coisa inesperada nesse caminho, eu vou destacar aí também, tá? Eu destaco nesse grupo de pontos que eu coloquei aí para vocês, o último ponto diz assim, mencionar as limitações do estudo. Gente, isso é muito importante. Vejam, nós como pesquisadores não podemos ter a pretensão de que vamos esgotar determinado tema no nosso trabalho. Tá? De que vamos falar sobre determinado tema à exaustão. Não existe isso. Lembra que eu falei para vocês que a pesquisa científica é um trabalho de construção? Eu construí a minha descoberta utilizando informação de outros pesquisadores que vieram antes de mim, e os pesquisadores que vierem depois de mim vão usar a minha descoberta para construir o trabalho deles. Então, assim, mencionar as limitações do seu estudo, e a gente vai ver mais na frente, eu vou mostrar para vocês, até sugerir novas pesquisas naquela área, é visto com super bons olhos pelos editores, tá? E pelos outros autores de uma forma geral. Então, assim, estejam atentos a essa parte. Aqui, mais do que em qualquer outra parte também, vocês vão observar precisão, concisão, coerência, ortografia, questões de idioma, redundância, tudo isso. Tá? Sérgio, qual é o tamanho? Mais uma vez, não existe um tamanho. Vocês têm que passar aquela mensagem, observar esses pontos que eu estou colocando aí para vocês, tá? E outros que vocês possam discutir com os seus orientadores, com os seus professores, com seus colegas pesquisadores, com pontos que vocês podem observar nas revistas que vocês leem, de uma maneira clara e claro, eu não vou usar 100 páginas para isso aí, tá? Mas aqui eu tenho liberdade para ser um pouco mais detalhado, porque eu preciso realmente passar de uma maneira bem clara a minha descoberta, o foco e o coração do meu trabalho, tá? Bom, aí a gente chega na conclusão. A conclusão tem que concluir, né, gente? Então, eu coloquei uns pontos aí que eu acho até redundantes, né? Tipo, não repita o que foi escrito nas sessões anteriores. Claro, né? Para que você vai falar? Você já detalhou, você já introduziu lá na introdução. Então, é fechar. Tá? A questão de sugestão de trabalhos futuros é uma ótima sessão para vocês colocarem aí, né? A gente vê muito isso em artigo, né? Tipo, sei lá,
outras pesquisas podem e devem ser realizadas no segmento, papapá, papapá. Os autores fazem isso porque realmente é importante, entendeu? Não vou fazer isso, mas também não de uma forma especulativa, né, querendo dizer exatamente qual seria a próxima pesquisa naquela área. Eu vou só sugerir, né, eu já falei lá nos meus métodos, de repente, que o tema não foi esgotado, aqui eu posso sugerir alguma outra linha de pesquisa, mas nada muito detalhado. Eu estou fechando o meu trabalho, tá? Agradecimentos. Hoje em dia, né, e de um tempo para cá, cada vez mais é importante essa parte de agradecimentos, né? Pela questão do politicamente correto, que muitas vezes a gente acha chato, mas que é importante, né, em seu momento. Então, assim, reconhecer as pessoas que ajudaram a gente é muito, muito, muito importante, tá? E aí, aqui, até aquele primeira pessoa lá que, de repente, eu fiz o elevator pitch e aquela pessoa me deu um feedback construtivo, positivo, eu posso agradecer aqui, tá? Eu posso agradecer a pessoa que me auxiliou no laboratório, né? Eu posso agradecer, eu devo agradecer a minha instituição, eu devo agradecer as instituições que porventura financiaram o meu trabalho, tá? O único ponto que eu destaco aqui é a linha tênue, né? É o limite que existe entre o agradecimento e a coautoria, né? E eu destaco isso porque eu já recebi muitas perguntas sobre isso. Sérgio, até que ponto, como é que eu vou saber se é caso de agradecimento ou se é caso de coautoria, né? Vamos lá, tem alguns pontos para falar nisso aí. Primeiro que essa questão de coautoria, normalmente, ela vai ser decidida lá no início da pesquisa, né? Então, lá no início da pesquisa, já se define uma equipe, se vai trabalhar de maneira conjunta, ou se vai ser somente um autor ou dois autores, isso já ficou decidido lá. Mas, se em determinado momento, no desenvolvimento da pesquisa, alguém se juntou àquilo ali, algum colega que estava no laboratório com vocês, que trabalhou, não somente auxiliou, mas trabalhou naquilo ali, nada impede que, em determinado momento, claro, conversando com todos os outros autores, se for o caso, aquele colega também seja incluído como coautor, tá? Eu costumo fazer, pensando nisso, né, com as perguntas que eu recebo, o que eu digo é o seguinte: vocês têm que se fazer uma pergunta, tá? A pessoa X, ela foi imprescindível para a conclusão do trabalho, né? Se vocês percebem que a pessoa foi imprescindível, talvez seja o caso de analisar uma coautoria, tá? Se vocês perguntam, foi imprescindível, e vocês respondem, não, ajudou bastante, mas não foi imprescindível, então é um caso para agradecimento. Tá? Então, fiquem com isso na cabeça, quando vocês tiverem essas dúvidas, fiquem com essas duas perguntinhas, tá? E, claro, reforçando, né, gente, isso não é uma decisão, a não ser que você seja o único autor, mas é uma decisão que é tomada em conjunto com todos os outros autores, claro, e, em geral, isso se faz no início da pesquisa. Bom, lista de referências, né? Então, já falei bastante dela, mas eu vou falar mais um pouquinho. A lista de referências, mais uma vez, a palavra-chave é equilíbrio, tá? Ela tem que estar equilibrada com trabalhos mais antigos com trabalhos mais novos, autores clássicos, autores contemporâneos, né? Eu costumo dar um exemplo aqui que é muito básico, mas que, assim, eu tenho que mostrar que eu conheço a área que eu estou escrevendo, né? E principalmente para o editor. Lembra que a lista de referências está lá naqueles primeiros requisitos? Então, assim, gente, vejam, será que é possível alguém escrever sobre psicologia moderna sem conhecer o trabalho de Freud? Sem, de repente, citar Freud no trabalho dele? Não é possível, né? Então, eu posso citar Freud? Muita gente pergunta, mas eu posso citar trabalhos muito antigos? Pode, mas eu não posso deixar de citar também os contemporâneos, os mais atuais, né? Então, por isso que eu falo em equilíbrio, tá? Vocês têm que demonstrar, e aí voltando lá naquela parte de contextualização e atualização do artigo, vocês têm que demonstrar que vocês sabem onde vocês estão pisando, que vocês conhecem, no caso aí, trazendo para esse exemplo que eu usei, né, da psicologia moderna, né, que vocês conhecem Freud, mas que vocês conhecem também os autores que estão escrevendo esse ano, que publicaram breakthroughs, né, ou seja, novidades recentemente, no ano passado. Então, isso tem que estar muito, muito demonstrado e é na listagem de referência, na lista de referências, ou alguns chamam de bibliografia, né? Bom,
Para ajudar vocês nessa lista de referências, tem outra coisa que eu quero destacar aí, que eu não posso passar sem destacar, que é a questão das autocitações, tá? É um tema também de muita dúvida dos autores, né? Sérgio, mas eu não posso, então, eu já escrevi trabalhos relevantes também nessa área, então eu não posso me citar. Claro que vocês podem se autocitar, né? Mas o que vocês têm que ter cuidado, e mais uma vez eu falo, gente, é equilíbrio, tá? Então, eu posso me citar? Posso, mas se eu escrevo um trabalho e 40% das referências são referências a mim mesmo, tem alguma coisa errada com esse trabalho, né? Ou 50%, ou sei lá quantas. Então, eu posso me citar sem nenhum problema, mas eu tenho que citar também outros autores, ok? Eu posso citar autores nacionais? Claro, posso e devo, mas eu tenho que citar também internacionais. Eu posso citar autores menos expressivos? Posso, mas eu tenho que citar também autores expressivos daquela área, porque eu tenho que mostrar que eu tenho domínio daquilo ali que eu tô escrevendo, tá? E aí, nesse sentido, vocês conhecem o Mendeley, né? Mendeley, não somente gestor de referências, mas também uma ferramenta de interação acadêmica, né, uma grande rede social acadêmica. Então, através do Mendeley, vocês podem conhecer outros pesquisadores, vocês podem ter um perfil, vocês podem compartilhar documentos, vocês podem fazer uma série de coisas. Então, assim, não deixem de conhecer o Mendeley. Mendeley é gratuito, minha gente, 0800. É só entrar no site do Mendeley, criar sua conta. Se vocês já têm conta no Scopus e no Science Direct, não precisa nem criar uma conta, tá? A mesma conta, login e senha que vocês têm para o Science Direct Scopus, vocês vão utilizar no Mendeley, tá? Nós fazemos diversos treinamentos sobre o Mendeley, então, se vocês quiserem participar de qualquer treinamento, escrevam um e-mail para a gente, tá? A Aline vai compartilhar aí no chat o nosso e-mail do treinamento, então, quem quiser solicitar um treinamento, participar de um treinamento, escrevam para esse e-mail de treinamentos e a gente vai indicar para vocês o próximo treinamento, ou quem sabe até organizar um treinamento na instituição de vocês, tá? Então, é muito interessante mesmo. Material complementar, como eu disse para vocês, é aquele material que a gente disponibiliza junto com o artigo, mas não exatamente no corpo do artigo, né? Então, ele vai através de um arquivo, como eu falei para vocês, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, tá? Ele fica disponível de maneira gratuita junto com o artigo, né? Se for um artigo de acesso aberto, mas mesmo que não for um artigo de acesso aberto, for um artigo disponível através de assinatura, né, da revista, o material complementar ele fica disponível junto com um resumo, então ele fica disponível de maneira gratuita, ele também é revisado por pares, tá? Então, assim, é uma ótima opção, principalmente para aquelas áreas que utilizam muitas tabelas, muitas planilhas, muitas coisas, como não tem como colocar tudo isso, ou até arquivos de vídeo, tudo, como não tem como colocar tudo isso no corpo do artigo, os autores disponibilizam através de material complementar, tá? E faz parte daquela estrutura lá que a gente falou. Muito bem. Então, eu já sei isso tudo aqui, tá? Eu já conheço essa estrutura, eu já até escrevi meu artigo, vamos dizer assim. Agora, antes de enviar o meu artigo, tá? Falta uma última parte. Eu tenho que estar preparado para as perguntas que podem vir dos revisores. Gente, vamos lá. Se vocês estão comigo aí desde o início, já seguiram esse passo a passo que a gente falou, que não foi pouca coisa, vocês vão estar preparados, já estão preparados. O fato de vocês prepararem o manuscrito de vocês com esse cuidado que eu estou colocando aqui, já faz com que vocês estejam preparados automaticamente. Não é isso? Né? Às vezes a gente fala assim, só de ler, quando eu leio, eu estou estudando. Quando você escreve, você está estudando muito mais. Né? Porque você está escrevendo e está lendo também. Então, assim, se vocês seguirem, vocês estão preparados. De qualquer maneira, eu quero destacar algumas coisas aí. A primeira coisa é o que está aí, ó, gentileza gera gentileza.
Tá? Então, os meus amados aí, conterrâneos do estado do Rio de Janeiro e até de outros estados, eventualmente conhecem o profeta ou conheceram em algum momento o profeta Gentileza, tá? Gentileza era um profeta do povo, um profeta das ruas. A máxima dele era exatamente essa figura que eu coloquei aí, gentileza gera gentileza. Ele escrevia nas paredes aqui do Rio de Janeiro, nos pilares, tem um viaduto ali próximo à rodoviária do Rio de Janeiro, ele escrevia naqueles pilares. Essa obra é uma obra que hoje é protegida pela cidade, na medida do possível, né? Lamentavelmente, nossos governantes não dão o valor necessário à arte, mas, enfim, essa é outra questão. E então eu quis colocar essa máxima do gentileza aí. Por quê? Sabe quando a gente recebe, às vezes, aquele e-mail, às vezes é do nosso colega de trabalho, às vezes é do nosso orientador e tal, que você lê e a vontade que você tem de entrar no computador para responder aquilo ali, é, com certo assim, temperamento alterado? E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente lê o e-mail, né? Respira, conta até 5, até 10, não responde naquele momento, né? A gente responde um pouquinho mais na frente e mantém a nossa linha, a nossa gentileza e responde. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Com relação às sugestões que vêm dos revisores. Mesmo que vocês leiam um e-mail e vocês não achei que foi legal comigo, não falou de uma forma legal e tal, a nossa resposta vai ser a mais gentil possível, porque nós somos gentis, tá? E aí, quem sabe o seu gesto vai mudar o próximo e-mail que vocês receberem dele, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a autoridade maior no trabalho de vocês são vocês, tá? O autor é a maior autoridade. Então, não se sintam menores que os revisores. Os revisores não são monstros, não são quimeras, né? Os revisores, eles são outros pesquisadores como vocês, tá? Como vocês, que estão, naquele momento, exercendo a função de revisor. Tá? Eles estão ali para colaborar, eles estão ali para ajudar, para contribuir. Então, se você não concorda, você tem todo o direito e deve responder. Claro que você vai responder de uma forma fundamentada, baseado em fatos. Você vai explicar, né? Por exemplo, se for uma conclusão sua e o revisor está, de repente, questionando aquela sua conclusão, você vai dizer para ele, passo a passo, como você chegou naquela conclusão, baseado em que fatos, baseado, enfim, né, fundamentando o seu, e vai responder para ele, tá? Não pensem, às vezes, principalmente os pesquisadores mais iniciantes podem pensar assim, mas se eu não concordar com o revisor, ele vai vai recomendar a não publicação do meu artigo. Não é assim, gente. Não é assim que os revisores são. A gente conhece, vocês devem conhecer, eu conheço muitos revisores, tá? São pesquisadores como vocês, estão lá ralando nos laboratórios, ralando nas bibliotecas, e isso, em determinado momento, são convidados para fazer uma revisão. Tá? Então, não realmente encarem dessa forma, ok? Essas perguntas comuns que vêm deles, claro, de nenhuma maneira eu poderia esgotar aqui as perguntas que podem vir, né? Quem sou eu? Mas eu coloquei algumas mais frequentes que a gente ouve aí, tanto de pesquisadores quanto de revisores. Então, assim, questões com relação ao título e resumo, né? Se estão daquela forma que eu falei para vocês, refletindo o trabalho exatamente de vocês de uma forma resumida, claro, né? Questões de redundância no texto, tá? Questões até podem vir, até algumas questões relacionadas à própria ciência do trabalho, mas sempre de uma maneira muito clara, para que vocês possam também responder de uma maneira muito clara, tá bom? Pronto, então agora eu tenho tudo, né? Estou preparadinho, meu artigo está pronto, eu estou preparado aqui, se chegar a pergunta para mim, eu vou responder, já estou aqui com a figura do gentileza do meu lado, para me acalmar, né? Já acendi aquele incenso, enfim, já purifiquei o ambiente, já falei o meu mantra, e agora eu vou enviar o meu artigo, né? E aí, o que eu preciso saber para enviar esse artigo? Vamos lá. Estou acabando, tá, gente? Tenham paciência comigo.
Quando eu falo aí em verificar a integridade do manuscrito, eu não quero dizer que vocês vão rever todos aqueles passos que a gente já falou, né? De maneira alguma. Vocês já fizeram aquilo tudo e o trabalho de vocês está pronto. Quando eu falo rever, verificar a integridade, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, tem material complementar ou suplementar? Está no mesmo e-mail? Vou fazer uma carta de apresentação. A carta já está aqui? Eu vou fazer um resumo gráfico, tá? Sérgio, o que é resumo gráfico? Veja, resumo gráfico, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças também, tá? O resumo gráfico simplesmente é uma figura, pode ser uma das figuras do texto, tá? Uma das figuras do artigo, que vocês também vão indicar como uma forma de resumo. Qual que é a função do resumo? Lembra que a gente falou já sobre isso? Não é indicar de que trata o trabalho de vocês, não é servir como um chamariz, como uma isca para o trabalho de vocês. O resumo gráfico é a mesma coisa. Vocês vão pegar uma figura que tenha muito a ver com aquele trabalho ali, com objetivo, com descobrimento, e vão indicar também como resumo gráfico, tá? Algumas revistas, já no guia para autores, vão dizer para vocês, olha, pedimos resumo gráfico. Então, vocês já sabem que tem que enviar. Então, nesse momento, vocês vão fazer isso, ver se tudo que vocês prepararam está certinho ali. Com relação à carta de apresentação, lembra que quando eu falei de introdução, eu falei para vocês assim, olha, introdução é a apresentação do trabalho, guardem isso. Por que eu falei para vocês guardarem? Porque a carta de apresentação é a apresentação de vocês. Então, a gente tem uma apresentação do trabalho e uma apresentação de vocês, tá? Sendo um pouquinho mais... usando um pouquinho mais de detalhes nessa questão da carta de apresentação, a apresentação de vocês, então a oportunidade que vocês têm para que o editor conheça vocês, tá? Então ali vocês vão falar um pouquinho de quem são vocês, do seu histórico de publicação. Sérgio, não vou escrever mais carta de apresentação, porque é o meu primeiro artigo e eu não quero pagar esse mico de mandar a minha carta e nunca publiquei nada. O que o editor vai achar de mim? Gente, por favor, esse é outro tabu que eu quero quebrar hoje aqui, tá? Você pode não ter publicado nada, mas você tem um histórico na sua vida de pesquisa, de estudo, de formação, tá? De repente, um trabalho em um tema que afligia a sua comunidade e, por isso, você, como pesquisador, resolveu escrever sobre isso, tá? Então, assim, aqui não é para vocês colocarem o currículo Lattes de vocês, tá? Não é para copiar e colar currículo Lattes, nada disso. É para dizer para o editor que vocês sim querem publicar naquela revista, que se vocês simplesmente não mandaram um artigo para lá, tá? Vocês têm interesse ali em publicar naquela revista por isso, isso e isso. Então, vocês vão, por exemplo, na carta de apresentação, fazer uma conexão um pouquinho mais detalhada com o seu trabalho em relação à revista, né? Então, vocês podem ali dizer, olha, eu como leitor da sua revista, desde sei lá quando, né? Não precisa ser tão específico, mas como observador do conteúdo da sua revista, blá, 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 entendo que o meu trabalho vai contribuir grandemente para os objetivos da revista, enfim, é isso que você tem que fazer na carta de apresentação, tá? Muita gente pergunta, Sérgio, mas eu sou obrigado a fazer carta de apresentação? Vejam, vocês só são obrigados se tiver no guia para autores, né? Se lá no guia a revista disser que é necessária uma carta de apresentação, aí vocês são obrigados se quiserem publicar ali, ok? Entretanto, o que eu digo é que se o guia não disser nada sobre isso, eu indico que vocês mandem uma carta de apresentação com seu histórico, tá? Então, refraseando, né? A não ser que o guia seja expresso no sentido de não mandar carta de apresentação, vocês devem enviar essa carta. Tá? Porque eu acho que é a melhor oportunidade que vocês têm de mostrar quem vocês são, a relevância do trabalho de vocês para a revista, e quanto aquela revista vai lucrar, né? Não, quando eu digo lucrar, não estou falando em financeiro, né? Mas quanto aquela revista vai se beneficiar na publicação do seu trabalho, né? Como ela vai atender às necessidades do público dela com a publicação do seu trabalho, tá? Então, assim, o último ponto sobre carta de apresentação é o que eu digo aí, sugira revisores e seja voluntário como revisor, tá? Gente, vejam,
Outro tabu que eu ouço muito é o seguinte: me disseram, ouvi dizer, né, o meu amigo do meu amigo falou que só pode ser revisor quem tem doutorado, ou só pode ser revisor quem tem pós-doutorado, quem já estudou fora. Gente, não tem nada disso, tá? É claro que uma ou outra revista pode definir lá nos seus aims and scope, né? Ela pode definir que para ela, todos os revisores têm que ter doutorado. Ok, tá? É ok, não tem problema nenhum. Mas isso não é uma regra para todas as revistas. Então, o fato de vocês estarem iniciando, o fato de vocês não estarem publicando seu primeiro trabalho e tal, não inviabiliza vocês totalmente como revisores. Ah, Sérgio, mas é fácil? Não é fácil. É claro que se você está começando é mais difícil, mas não é impossível, tá? Entretanto, o simples fato de vocês se voluntariarem já vai abrir, assim, possivelmente um sorriso na cara do editor. Porque conseguir revisores não é fácil, né? O revisor não é remunerado, ele não é empregado da revista, ele não ganha nenhum tipo de dinheiro para isso. Então, ele doa o tempo dele para o bem da ciência, e o único reconhecimento que ele tem é justamente esse reconhecimento acadêmico, né? De poder colocar lá no currículo Lattes dele, no histórico dele, que ele foi revisor da revista X, da revista Y e tal. Isso para os pesquisadores realmente é um motivo de orgulho, né? É um prestígio, tá? Mas não existe nenhum reconhecimento financeiro. Então, assim, imaginem vocês com a quantidade de artigos que se aprova hoje em dia, quão difícil é para os editores conseguir revisores para todas essas publicações, né? Então, assim, se voluntariem e também indiquem revisores. E o último tabu com relação a essa questão de revisão, tá? Não pensem assim, mas se eu sugerir um revisor, o editor pode achar que eu estou querendo, de alguma forma, criar um viés de revisão para o meu artigo. Nada disso, tá? Primeiro que, se vocês sugerirem revisores, dificilmente quem você sugeriu vai ser escolhido para revisar o seu artigo, né? Vai ser convidado. Esse é o primeiro ponto. Segundo que, a revisão por pares, tá? Muitas vezes, se for um double blind, mesmo que seja um editor que você, em algum momento, indicou, ele não vai saber que o artigo é seu, né? Porque não vai saber quem é o autor, e você também não vai saber que é ele. Então, não tenho nenhum tipo de medo com relação a isso, tá? Bom, aí, só para fechar, as decisões que podem vir do editor. Então, como eu falei para vocês lá no início, quando ele recebe, ele pode aceitar ou rejeitar, tá? Então, ele pode fazer isso de cara. Mas ele pode também aceitar, né, depois que volta dos revisores, ele pode também aceitar com revisões menores ou maiores. Então, é o que mais acontece, tá? Se vocês falarem assim, Sérgio, ele pode aceitar de cara lá quando volta dos revisores? Pode. Se todos os revisores recomendarem publicação, ele aceita imediatamente, tá? Na revista que tem revisão por pares, ele nunca vai aceitar no primeiro momento, né? Porque tem que passar pela revisão por pares, tá? Mas ele pode rejeitar no primeiro momento, ele pode achar que nem precisa ir para os revisores. Às vezes, por questões que a gente falou aqui de ortografia, de idioma, de lista de referências, ele pode olhar aquilo ali e falar, ixi, não vou nem gastar meus revisores com isso, tá? Vou rejeitar de cara. Aceitar de cara não, porque tem que passar pelo processo de revisão por pares. Quando passa pelo processo de revisão por pares, aí vai voltar para vocês, e aí são algumas coisas que a gente já falou, mas que eu coloquei aí para vocês terem guardados, né? A questão de vocês estarem preparados para responder de uma maneira fundamentada, minuciosa, as questões que vêm dos revisores, tá? Saberem que, como disse, os revisores não são monstros, não são quimeras, os revisores são pesquisadores como vocês. Se vocês estão preparados, vocês não têm o que temer. Bom, Elzevia está presente com vocês também na preparação, até hoje a gente falou aqui de uma forma geral desses vários passos, tá? Mas a gente tem, através da nossa Academia de Pesquisadores, ou Researcher Academy, vários cursos gratuitos que vocês podem fazer com certificado sobre redação para pesquisa, processo de publicação, tá? O link também vocês vão receber aí na apresentação, mas eu vou pedir para a Aline para já de cara compartilhar aqui o link no chat, tá? A gente está nas redes sociais, claro, então a gente convida vocês a seguir-nos nas redes sociais,
tá? É através das nossas redes que a gente divulga os nossos eventos, é através das nossas redes que a gente divulga as novidades da ciência, tá? Além dessas redes que estão aí, tem o nosso canal do YouTube também com vários vídeos, então convido vocês para conhecerem. E agora é o momento que eu abro para perguntas, tá? A gente vai receber as perguntas de vocês através do Questions and Answers, a Aline vai me ajudar com isso, e a gente vai soltar agora para vocês, gente, também uma enquete muito rapidinha, só para a gente poder atender vocês ainda melhor no sentido de qual meio que a gente vai usar mais para divulgar, o público que a gente está atingindo. Então, vai aparecer na telinha de vocês aí uma pesquisa, eu peço que vocês marquem aí essas opçõezinhas bem rapidinho, tá? Enquanto vocês vão fazendo suas perguntas. E é isso, obrigado. Aline, podemos ir para as perguntas? Oi, Sérgio, podemos sim, só um instantinho. Eu só não consigo abrir meu vídeo, tá? Mas eu vou lendo, então. Tá bom, Tudo sem bem? problema, sem problema. Beleza, tá bom, tá então. ótimo. Vamos lá, a gente tem algumas perguntinhas aqui que foram feitas, eu respondi a 61 interações e perguntas, mas ficaram algumas perguntas interessantes. Primeira pergunta é da professora Maria Cristina, e ela pergunta o seguinte: Sérgio, como é a sua percepção acerca do perfil de publicações de autores brasileiros? O problema não é o volume de publicações, mas sim a quantidade de citações. Na sua opinião, qual é a principal ferramenta para as publicações nacionais, para que as publicações nacionais sejam citadas internacionalmente? Oi, Maria Cristina, obrigado, que bom ter você aqui. Olha, ótima sua pergunta, tá? Esse é um tema que a gente cada vez mais observa, principalmente por causa de das questões das revistas predatórias e tudo isso, então a gente está sempre muito, muito atento a isso, tá? Eu não posso dizer para você que existe um perfil específico do autor brasileiro, tá? O que a gente observa, o que a gente tenta cada vez mais estar atentos, questões de indicadores de quantidade e qualidade com relação aos autores. Então, o índice H, por exemplo, é um excelente indicador nesse sentido, porque ele permite fazer um cruzamento não somente da qualidade, da quantidade que um autor publica, mas também da qualidade do que ele publica, porque, né, o índice H ele faz aquele cruzamento de quantidade com o número de citações recebidas, então esse é um indicador ao qual não somente nós, né, mas também as universidades, as entidades de fomento estão cada vez mais atentas, tá? E com relação a ferramenta, tá? Eu sou suspeito, mas eu falo que é os Scopus, tá? Assim, não é de se falar de uma ferramenta nacional no momento que a gente está falando de uma ciência global, né? Então, o Scopus permite dar visibilidade ao trabalho dos autores, não somente no nível nacional. No Brasil, por exemplo, o Scopus está presente no portal de periódicos, então qualquer pesquisador brasileiro pode ter acesso ao conteúdo do Scopus, mas também de uma maneira global, já que o Scopus é utilizado mundialmente, inclusive pelas grandes instituições de rankings, como o Thomas Higher Education, e outras, né, o QS, utilizam o Scopus no momento de criar os seus rankings, tá? Então, com relação a ferramentas, eu não tenho dúvida que seria o Scopus. Existem outras bases também, e eu não desmereço de maneira nenhuma outra base, mas pelo tamanho do Scopus, que é a maior do mundo, com 80 milhões de registros, 25 mil revistas indexadas, eu não tenho dúvida que o Scopus sim dá um retrato da publicação mundial. Obrigado, Maria Cristina. Próxima, então, a Bruna, Sérgio, te pergunta o seguinte: quais são os casos nos quais ocorre aquele processo de revisão por pares open? Vai depender do processo, assim, isso depende da revista, né, como eu falei, então a revista é que vai definir, é um processo de revisão por pares também, tá? Só que ele é um processo que os autores sabem quem são os autores e os revisores sabem quem são os autores. Veja, isso não tira o valor da revisão por pares, tá? Continua acontecendo uma revisão por pares. Eu diria que as outras agregam valor no momento que insere a questão do blind, né? Uma parte não saber
qual é a outra parte. Não existe caso específico, se você quer falar com relação a artigo, alguma coisa assim, não. Essa é uma política da revista. Então, no momento que você vai publicar o seu artigo, vai escolher a revista que você vai publicar, você vai ver o tipo de revisão, se ela tem revisão por pares, primeiramente, isso é fundamental, e o tipo de revisão por pares que ela utiliza, mas não existe um caso específico. Obrigado. A próxima pergunta, Sérgio, é do Lucas e ele pergunta o seguinte: além da revisão por pares em single blinded, poderia ocorrer como double blinded, cegando mais e com mais randomização de quais editores? Calma aí, deixa eu ler de novo que eu não consegui pegar a ideia. Cegando mais e com randomização de quais editores iriam revisar o artigo? Vamos lá, Lucas. A revisão single blind é uma revisão na qual os autores não sabem quem são os revisores, mas os revisores sabem quem são os autores. A evolução para o single blind, ou seja, o aumento aí desse critério, ou seja, o valor agregado a mais é justamente que no double, nem os autores sabem quem são os revisores e nem os revisores sabem quem são os autores. Com relação à randomização, não sei exatamente o que você quer dizer, mas eu creio que você queira dizer com relação à escolha desses revisores, tá? As grandes revistas, hoje, têm os seus bancos de revisão, tá? E é como se fosse... Não sei se você conhece, já ouviu falar em distribuição de processo, né? A gente ouve muito hoje falar em processo Supremo Tribunal Federal, e a gente fala assim, o ministro tal é o relator. Isso é um sistema randômico, né? Quando a pessoa entra com o processo é por uma máquina sorteado e vai para o ministro. Então, algumas revistas, com sentido a isso que você está falando aí da randomização, a partir do momento que o editor dá aquela primeira aceitação, ele coloca esse artigo num sistema e esse sistema, de maneira randômica, tá, designa 2 ou 3 revisores. Tá bom? Eu não posso dizer que todas essas revistas fazem essa randomização eletrônica, talvez as revistas menores não façam isso, mas as grandes com certeza fazem. Obrigado. Ok, Sérgio, vamos para a próxima pergunta, então, do William. O William disse que tem dúvidas na parte de escolha da revista, foi exatamente naquela parte que você comentou sobre o Journal Finder. Ele pergunta o seguinte: nessa análise ali, da resposta que o Journal Finder me der, eu me baseio quanto o texto dá match com o resumo ou na taxa de aceitação? Você tem que avaliar todos, tá? Aí, vamos lá. A taxa de aceitação da revista, ela vai ser muito importante para que você tenha uma chance maior, vamos dizer assim, de ser aceito, né? Então, se você vê uma revista que tem uma taxa de aceitação muito alta, é claro que você vai ter mais chances de ser aceito. É a questão que eu falei da questão de publicação de documentos, tá? Só que você tem que avaliar também essa revista usando outras métricas, tá? Ela tem uma taxa de aceitação alta porque ela aceita muito, mas como é que ela está em questão a indicadores de impacto? Como é que ela está em questão em relação a citações recebidas? Entendeu? Ela aceita muito, mas qual o tempo que ela demora? Entende? Então, assim, eu não posso dizer para você, considere esse ou esse. Até por isso que tanto a ferramenta, o Journal Finder, quanto os Scopus, eles oferecem uma quantidade diferente de métricas, né? Para que você possa avaliá-las de uma maneira conjunta. Se eu disser para você, olha, leve em consideração somente o match em relação ao texto, tá? Eu posso estar sendo aí leviano no sentido de que talvez esse não seja mais importante. Se você considerar só isso, talvez você tenha menos chance de ser aceito. Então, tem que se analisar em conjunto, tá? Obrigado. Sérgio, a próxima pergunta é da Renata, ela pergunta o seguinte: pelo que eu começo a entender, não é nada interessante nos orientarmos pelo qualis de uma revista, e sim pelos outras métricas tradicionais, como Sitescore, Imago Journal Rank, fator de impacto, etc. É isso Não, mesmo? Ela está perguntando, não. tá certo? Qual o nome dela? Desculpa. Renata. Não, Renata, por favor, não. Veja, a mesma resposta que eu dei para a pergunta anterior, tá? A gente utiliza uma cesta
de métricas, tá? É claro que você tem que prestar atenção no quali, sim, também, né? Principalmente se você está publicando mais voltada para os temas que estão ali divididos no Qualis. Você tem que ver como é que os artigos são avaliados dentro da sua universidade, tá? Eu apresentei para vocês algumas métricas aqui, por acaso não falei do Qualis, mas também é uma classificação, tá? Então, assim, isso é uma decisão que tem que ser tomada observando várias métricas, como eu falei anteriormente, e observando também as diretrizes da sua instituição, tá? Então, assim, o Qualis é importante, sim. Ótimo. Sérgio, a Lília te pergunta, qual o impacto dos resumos publicados em congressos? Bom, se você quer dizer com relação a métricas, aí a gente tem que ver, né, teria que verificar essa métrica por documento, né? Com relação ao impacto, se você estiver falando com relação ao impacto para a ciência de uma maneira geral, sem incluir métricas, eu digo que os resumos de congresso, eles vão ter o impacto proporcional ao impacto do congresso, né? Então, aí tem que ver que tipo de congresso é esse. É um congresso que está indexado, por exemplo, numa base de dados como Scopus ou como outras bases de dados, é um congresso que tem uma reputação e tudo, porque, de certo, o impacto, a relevância desses resumos publicados por esse congresso vão acompanhar aí o impacto do congresso em si, tá? Da conferência. Obrigado. Certinho, Sérgio. A Moana te pergunta agora. Ela, na verdade, explana. Uma professora minha disse que é ruim fazer citação direta em artigos que serão publicados em revistas. Você concorda com isso? Olha, que pergunta que saia justa, né? É, eu não concordo nem discordo. Como eu falei para vocês aqui, a gente, para avaliar o que é válido para uma revista ou não, a gente tem que ler os Aims and Scope e tem que ler a guia para autores da revista. Tá? Então, assim, se no guia para autores não tem nada específico com relação a isso que você está me falando, de citação direta ou não, tá? Aí você vai usar aquela segunda dica que eu dei. Dê uma olhada no que está sendo publicado na revista, tá? Nessa revista específica ou nas revistas da sua área, né? Se você não está falando de uma revista específica. E aí, de acordo com o que está sendo publicado, você vai ver lá se tem citação direta, se não tem. E aí, se você começa a ver que tem muita, você começa a ver, bom, não está fazendo muito sentido, mas se você vê que não tem nenhuma, você pode ser que isso aí faça sentido. Então, assim, não concordo nem discordo, eu acho que tem que se analisar o caso concreto. De uma maneira geral, o que eu posso dizer é que assim, nesse meu período de vivência nessa área, já estou há algum tempo que eu Elsevier, eu nunca ouvi esse tipo de comentário. Tá? Eu vejo a citação direta ser usada de uma maneira tranquila, tá? Mas a gente tem que sempre prestar atenção na revista. Obrigado. Sérgio, a Joserlene pergunta para você o seguinte. Ela fala, na verdade, inicialmente. Tenho muita dificuldade para saber para onde direcionar os artigos oriundos de estudos ou pesquisas sobre temas emergentes em educação. Ela dá até um exemplo. Decolonialidade. Nesse caso, as estratégias de busca pelo periódicos deveriam ser iniciadas pela compreensão do escopo das revistas e por isso eu conseguiria localizar por ferramentas como o Journal Finder? Vamos lá. Queria, por favor, Aline. Vamos lá. Ela falou o seguinte para você, que ela tem muita dificuldade para saber para onde direcionar os artigos oriundos de estudos ou pesquisas sobre temas emergentes em educação. Aí ela pergunta, nesse caso, as estratégias de busca pelo periódico deveriam iniciar pela compreensão do escopo das revistas e eu poderia localizar isso por ferramentas como o Journal Finder? Vamos lá. Não, eu acho que se você está buscando por resultados por documentos, eu acho que sempre a melhor opção é você utilizar uma base de dados como Scopus, por exemplo, ou Science Direct.
Tá? O Journal Finder, a estrutura dele não é essa, né? A estrutura dele é para encontrar revistas, tá? Eu entendi o que você falou. Você quis dizer que se você encontrar revista, você vai, através do conteúdo dela, encontrar também conteúdo. Mas não é bem assim que funciona. O que a gente vê, o que realmente acontece no fluxo da pesquisa, é começar por uma grande base referencial, como os Scopus, para que você possa encontrar informação de várias fontes, e depois você partir para uma coisa mais específica. No próprio Scopus, você pode também fazer busca por revistas, não é só no Journal Finder, tá? No próprio Scopus e no Science Direct também. E, dentro do Scopus, o que eu indico é começar a busca sempre do mais amplo para o mais restrito. Então, você sempre vai começar a sua busca usando palavras mais gerais, tá? E utilizando os filtros da ferramenta, você vai tentar chegar num conteúdo mais específico, tá bom? Fica atento aí nas nossas redes e manda um e-mail para a gente para treinamentos, que a gente pode colocar você num treinamento, né, indicar um treinamento para você participar ou até fazer um treinamento, resolver uma dúvida específica, não tem problema nenhum. Aline, a gente já passou 20 minutos, eu estou preocupado, não quero prender as pessoas, vejo que muitos já estão saindo. Então, assim, vamos responder mais 2 perguntas, peço que você dê uma selecionada, e aí a gente encerra, mas, de qualquer forma, na apresentação, o próximo slide, ó, ele mostra o meu e-mail. Então, vocês podem mandar essas perguntas diretamente para mim ou diretamente para a Aline ou para o treinamento através dos e-mails que a gente vai compartilhar aí no chat, tá bom? Então, vamos lá, Aline, mais 2 perguntas. Ok, a Renata pergunta, autores relevantes seriam os autores seminais ou são aqueles que são referência, que publicam muito sobre uma temática? Quando eu estou falando de autor relevante, eu estou falando daqueles que não só publicam muito, tá? Eu estou falando, e aí eu vou voltar naquela questão de qualidade e quantidade. Eu estou falando daqueles autores que publicam muito, mas também recebem muitas citações, são referências naquela área, tá? A gente sempre, quando for falar de perfil de autor, é sempre bom que a gente analise quantidade e qualidade também, tá? E aí, para essa métrica, o índice H é uma das melhores métricas. Como eu falei para você, o índice H que está lá nos Scopus, ele permite que você olhe para o perfil, para um grupo de publicações do autor, e você veja aquilo ali não somente como quantidade, mas como qualidade também, já que ele mede a quantidade de citações recebidas. Tá bom? Próxima, Aline. Sérgio, o Luan te pergunta o seguinte, quando eu submeto um artigo, o editor demora muito para dar uma resposta, seja pelo encaminhamento aos revisores ou rejeição, como que eu procedo? Qual a melhor maneira de, entre aspas, cobrar o editor? Qual é o nome dele? Desculpa. Luan. Luan, excelente a sua pergunta, excelente mesmo. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Se o seu artigo ele foi enviado para revisão, você vai receber uma comunicação dizendo que foi enviado para revisão, tá? A maioria das revistas trabalha assim. Com relação ao tempo que isso demora, lá no Journal Finder, para as revistas da Elsevier, uma das métricas é exatamente essa, o tempo médio que cada editor demora para dar aquela primeira, vejam, não é resposta de aceitação, é aquela primeira pergunta que diz assim, olha, vai para a revisão, aceitamos para a revisão. Quero dizer, não é aquela coisa, vai ser publicado, tá? Então, a gente indica esse tempo médio ali. Qual que é o tempo médio que demora? Vai depender muito da revista, vai depender muito do momento. Vejam, por exemplo, hoje em dia, né, na atual situação que a gente está vendo dessa pandemia, temas relacionados à pandemia, eles estão sendo muito rapidamente verificados e indo para a revisão, com todo o cuidado da revisão, com tudo isso, mas esse processo está sendo um pouco mais acelerado, porque realmente é um tema que demanda uma celeridade. Não é isso? Então, isso, em condições, como a gente fala na aviação, assim, em condições normais de altitude de pressão, tá? Eu diria que não deve demorar mais do que um mês para que você receba uma resposta inicial, tá? Pode acontecer, mas para a grande maioria das revistas, principalmente falando de Elsevier, eu digo que não.
Com relação à base da sua pergunta, que realmente foi mais importante, tá? Qual é a melhor forma de cobrar? Gente, é diretamente com um e-mail para o contato na revista, para o editor. Não tenham também esse tipo de... não tenham esse tabu de que achar assim, se eu cobrar, vão achar, já vem o chato lá cobrando, eu não vou atender. Tá? É claro que você não vai mandar um artigo hoje e na semana que vem você está mandando um e-mail perguntando se o seu artigo foi aceito. Né? A gente vai ter nosso bom senso. Agora, sei lá, chegou um mês, 4 semanas, não teve nada, um e-mail muito educado, lá para o e-mail de contato da revista, né, que vai estar... Pode ser um e-mail. Algumas revistas da Elsevier disponibilizam diretamente o e-mail do editor, outras têm o e-mail do comitê de editores, né, do board, outras têm o e-mail de contato. Então, vocês vão buscar na página da revista e vão mandar um e-mail muito educado. Prezado, gostaria de saber se tiver a oportunidade, não sei, vocês vão usar a palavra de vocês. Agora, isso não vai fazer com que o cara leia aquilo ali e fale, não vou aceitar esse artigo não, que esse cara está cobrando. Não existe isso, tá? Pode escrever de uma maneira educada, sem nenhum problema. Tá bom, Luan? Obrigado pela sua pergunta. Meus caros, com isso, então, Aline, muito obrigado. Espero que todos tenham respondido aí a enquete que a gente lançou, tá? Muito, muito, muito obrigado de verdade pela presença de vocês. Peço desculpas aí, passamos aí meia hora, mas aqui é um tema tão... Eu gosto tanto, é um tema fascinante, eu quero dar o máximo de informações, então eu acabo... Aline, algumas estão falando que não viram a enquete. Chegou... Você lançou? Eu não consigo ver, Sérgio, porque você que é o host. então peraí, gente. Clica Não. em poll e aí você tem que lançar. Gente, então agora que eu Agora lancei foi. a enquete, desculpem. Desculpem, agora que eu então lancei a enquete. Agora vocês podem começar a votar. Por favor. Só um minutinho, gente. Então, vocês estão vendo minha tela ainda? Estamos, Sérgio. Tá bom. Então, obrigado, tá? Obrigado por vocês terem... Nossa, 100% dizendo que agregou valor. Que maravilha, gente. A professora Muito, Cristina está muito, muito perguntando obrigado. se são duas questões só. São só duas São só professora? 2 questões, sim, são só 2 questões, tá? É um prazer sempre estar com vocês, estejam atentos às nossas redes sociais, tá? Não tenho nenhum tipo de problema de enviar perguntas para mim, eu estou aqui para ajudar mesmo, tá? O feedback de vocês é o melhor. O vídeo vai estar para vocês lá no nosso canal do YouTube, comentem lá, enfim... deem o feedback de vocês para a gente, através aqui da pesquisa, através das redes sociais, é isso que a gente precisa para cada vez melhor atender vocês, tá? Então, olha, um beijo para vocês, estejam bem, em segurança, tá? Nós estamos todos juntos aí no pensamento positivo para que essa pandemia passe o mais rápido possível e que a gente possa voltar a ser o que o povo brasileiro é, né? De abraçar os amigos, de pegar no colo, enfim. A gente está sentindo muito falta disso, mas vai passar, tá, gente? Fiquem em segurança. Um beijo para vocês. Aline, muito obrigado e tchau. Com isso eu vou, tá? Me despeço de vocês. Tchau.